É, com o entendimento do que é a energia sexual, você inclusive já consegue começar a entender diversas coisas que acontecem na nossa sociedade. Quer ver uma coisa? Primeiro vamos definir, né? O que seria a energia sexual? Todo indivíduo ele possui uma determinada energia, que é a energia vital. Essa energia ela vai ser transformada em outra espécie de energia. Então, basicamente, como o próprio Freud ele define, a psicoenergia ou a energia psíquica, ela vai derivar da energia do próprio corpo. Que energia é essa do próprio corpo? A energia vital. Não é verdade? É verdade. Então, essa energia psíquica ela vai ficar encarregada pelos processos psicodinâmicos. Então, tudo que é pensamento, tudo que é emoção e basicamente tudo que é comportamento vão se derivar da energia psíquica. Lógico que da energia psíquica deriva só a produção de pensamentos e emoções. Basicamente, aquilo que é comportamento é realizado por uma ação do próprio corpo. Lógico que o comportamento ele parte da energia vital, não é? É por isso que, basicamente, acontece muito das pessoas dormirem e acordarem cansadas, não é? Então, poxa, eu era para dormir e acordar bem, com energia, com disposição, mas por que será que eu acordo cansado, não é? Muitas vezes é porque gasta muita energia psíquica, né? E geralmente isso é feito quando não há um pouco de concentração no indivíduo. Ou seja, ele é hiperpensante. Ele está sempre construindo pensamentos, lógico que nisso aí ele tem uma ajuda do automatismo. O que é o automatismo? Não tem aqueles pensamentos que do nada vêm na sua mente e, pô, peraí, eu não queria pensar isso, mas eu não consigo parar, né? É meio que um automatismo. Inclusive, é daí que parte as obsessões. Né? De onde saem as obsessões? Do automatismo, exatamente. Porque tem uma porrada de pensamento sendo fomentado de forma automática e a verdade é que você não consegue conter essa produção insana e que de uma certa forma está consumindo energia psíquica. Não é? E que se está consumindo energia psíquica, está consumindo energia vital. Porque é a energia vital que dá origem à energia psíquica. E também vai ter o que nós chamamos de energia sexual. Toda vez que você, de uma certa forma, por meio de pensamentos, influencia uma transformação da sua vontade, né? Ou seja, se eu ficar pensando muito tempo em relações sexuais, eu de uma certa forma vou ter uma transformação da minha vontade, né, para desejar uma relação sexual. O que está acontecendo aqui? Eu estou fomentando a minha energia psíquica, a minha energia sexual. Né? Então a gente tem também o uso da energia psíquica para a fomentação da energia sexual, que basicamente se constitui no desejo pelo próprio ato sexual. Entende? Então, entenda uma coisa, todo desejo é uma espécie de energia. Todo desejo é uma espécie de energia. Você basicamente está desejando algo, é derivação da energia psíquica. Porque a fomentação desse desejo é, de uma certa forma, por meio dos pensamentos. Eu começo a pensar, então esses pensamentos influenciam as minhas emoções que formam o desejo. Né? O desejo, ele tem uma base emocional. Né? Então acontece que quando eu fomento o desejo sexual, eu estou, de uma certa forma, sendo imbuído, sendo movido por uma energia sexual. Qual é o grande problema aqui? O grande problema aqui é que muitas pessoas não têm como descarregar a energia. E o que acontece?
a energia reprime. Se tem uma coisa que você vai perceber, é que toda energia reprimida, ela de uma certa forma se torna renegada. O que seria renegada? É uma palavra que eu inventei agora, não é uma palavra que eu inventei, é uma palavra que já existe, mas é um termo, né, que eu basicamente inventei agora. O que é renegado? É algo rebelde, né? É uma energia que ela de uma certa forma vai se rebeliar, né, vamos dizer assim. Né? Ela vai ficar rebelde. Então, vai acontecer que ela vai ser reprimida e depois ela volta com força total. É por isso que muitas pessoas não conseguem se desvencilhar do ato de se masturbar-se. Do ato de se masturbar. É por isso que muitas pessoas não conseguem deixar esse ato. Por que as pessoas não conseguem deixar o ato de se masturbar? Exatamente porque é o único meio pelo qual lhe dá vazão a energia reprimida. Toda a energia sexual fomentada dentro do indivíduo, ela vai precisar de descarrego. Ela vai precisar ser descarregada. Ou seja, ela vai precisar de sua realização, de sua satisfação. O problema é que nem sempre o indivíduo tem a possibilidade de descarregar, ou seja, de realizar o próprio ato sexual. Entende? É por isso que também os homens procuram prostitutas. Porque muitas vezes não tem, né, a possibilidade de descarregar a energia sexual com um parceiro ou uma parceira, né, e logicamente eles ou elas vão buscar prostitutos ou prostitutas. Por quê? Porque é um fim, de uma certa forma, aonde eles possam estar descarregando essa energia sexual, que se ele reprimir, ela vai vir com mais poder. Ou seja, se ele não descarregar, se ele tentar realizar alguma ação, alguma estratégia psíquica para, de uma certa forma, abafar o poder dessa energia psíquica, ela pode até ser suprimida naquele instante, mas depois ela volta com o dobro de força. E aí, logicamente, tende a levar ele a um descarrego de uma forma muito mais poderosa. Esse é o grande problema de conter tanto a masturbação como o desejo sexual em si. É por isso que muitas pessoas não conseguem, porque isso de fato é uma coisa difícil de se conter. Exatamente por isso que eu estou falando agora. Se ela for reprimida, ela vai voltar com um dobro de força. Então você de uma certa forma tem que descarregar. E você só tem duas finalidades. Na verdade você tem várias possibilidades, né? Só que nem sempre essas possibilidades são possibilidades reais. Ou seja, não é todo homem que é casado e tem, por exemplo, uma esposa, aonde ele pode liberar a energia sexual e transmutar com ela. Entende? Quando ocorre o ato sexual, a relação sexual, ocorre uma coisa chamada transmutação da energia sexual. Transmutação da energia sexual. É quando, de uma certa forma, vai ocorrer uma satisfação da energia sexual do homem e da energia sexual da mulher. Entende? Então, ocorre uma transmutação. E diferente do ato de masturbação, aonde no ato de masturbação o indivíduo ele tem a sua própria energia perdida, né, porque não está transmutando. Quando ocorre o ato sexual entre o homem e a mulher, ocorre a transmutação, a troca de energias. Mas quando é somente unilateral, ou seja, quando é apenas o ato de se masturbar, não ocorre essa transmutação. Entende? É por isso que muitos homens sentem a falta de energia depois de se masturbar. Sente, uma certa forma, um abatimento, uma falta de energia, de movimento. Por quê? Porque ele está unilateralmente apenas liberando a energia psíquica. Agora, o homem com a mulher está fazendo meio que uma troca. Entende? E é por isso que o próprio ato sexual ele dá um aporte de energia quando é realizado com um parceiro ou com uma parceira. Percebe?
Então você tem esses dois pontos de vista. A energia sexual é uma das coisas que eu gosto muito de estudar, porque ela tem uns mistérios, né? E, mas de uma certa forma, é basicamente isso que acontece. Então, reprimir a energia sexual não é uma coisa fácil de se fazer. Não é uma coisa fácil de se fazer mesmo. Entende? Porque ela é uma coisa que ela facilmente foge do seu controle. Você pode reprimir uma vez, duas vezes, três vezes, mas quanto mais você reprime, mais você está empoderando ela. Mas o que acontece? Eu sempre digo isso para todo mundo. Isso faz parte da própria natureza humana. O próprio ser humano, ele é um animal sexual por natureza. Ele é sexual e ele precisa ser sexual. Por que ele precisa ser sexual? Porque a espécie ela não pode ser extinta. Então vai acontecer que, com a finalidade de perpetuar a espécie, o próprio ser humano, ele vai ter a energia sexual sendo fomentada por natureza, porque a própria energia sexual é o impulso à reprodução. Então, a partir do momento que o indivíduo, ele, por meio da energia sexual, é levado ao ato sexual, ele de uma certa forma está sendo impulsionado a se reproduzir e a perpetuar a espécie e a garantir a sobrevivência do indivíduo humano, da raça humana. A raça humana, ela nunca vai entrar em extinção. Absolutamente nunca. Por meio desses padrões. Por quê? Porque a própria perpetuação da raça é garantida. E é garantida pelo o próprio funcionamento do organismo humano, que de uma certa forma já foi preparado para garantir a perpetuação da espécie, como nos animais. Muitos animais entram em extinção, é verdade, mas o indivíduo humano, ele nunca vai entrar em extinção. E lógico, né, muitos animais eles entram em extinção por vários fatores, né? Baixas condições no seu habitat, né? Então basicamente ele não tem uma sobrevivência ali, né? Porque peixes muitas vezes também entram em extinção, porque você tem várias transformações, né, no habitat dos peixes, que são os mares, né? Você tem a poluição, né? Você tem o aumento de predadores. Então, existem várias transformações no seu próprio habitat que, de uma certa forma, acaba não permitindo com que aquela espécie ela se reproduza no mesmo nível de que ela é morta, né? Por quê? Porque para haver uma perpetuação da espécie, ele precisa se reproduzir mais e morrer menos. Se morre mais e se reproduz menos, eles estão ralados, literalmente. Né? Então, a energia sexual, gente, é uma coisa da qual o indivíduo humano não se aparta. Ele é sexual e ele precisa dar vazão a essa energia sexual. Entende? É por isso que muitas pessoas, né, eu inclusive há muito tempo atrás, eu estava fazendo uma série de estudos para ajudar aquelas pessoas que queriam parar de se masturbar e não conseguiam. Lembrando que muitas pessoas querem parar com a masturbação, muitas por motivos religiosos, né? Então, tem muitas pessoas querendo parar com isso, mas não conseguem e fazem forças imensuráveis. E mesmo com essas forças, não conseguem. Por quê? Porque a energia sexual, quando ela é reprimida, ela volta com mais poder. Então, a única forma de educar a energia sexual e mantê-la sob controle é apenas pelo meio da transmutação. Ou seja, o ato sexual próprio, o ato sexual real. É a única forma de controlar a energia sexual. É, de fato, o homem tendo relações sexuais com a mulher e a mulher tendo relações sexuais com o homem. Dessa forma, ele controla. De outra forma, não vai dar. Até porque também o próprio sexo ele é tido como uma necessidade basal. Ele é da base da pirâmide. Entende? Então é como o ato de comer, é como dormir, entende? Então acaba sendo bastante complicado esse negócio aí. Mas energia sexual, né, é isso aí mesmo.